Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Falar é algo muito comum na nossa vida, né? A gente aprende a falar mais ou menos com 1 ano de idade e não para mais. Então, é algo natural da gente. Só que a gente precisa tomar cuidado, não é porque é natural que a gente não precisa ter uma certa atenção para o que nós falamos. Tem um versículo que ele está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uvas dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, assim como diz nesse versículo, da nossa boca não podem sair palavras amargas e palavras doces. Nós temos que escolher. Não tem como a gente falar do amor de Deus, não tem como a gente falar palavras de amor e ao mesmo tempo falar palavras de ódio, ao mesmo tempo falar mal das outras pessoas, ao mesmo tempo falar palavras torpes. Precisamos aprender o que nós vamos falar. Palavras de amor ou palavras de ódio? E junto com isso, eu quero trazer algumas importâncias que as nossas palavras têm. O primeiro tópico que eu queria trazer é o poder que as nossas palavras têm. As nossas palavras, elas têm poder tanto para abençoar, tanto para incentivar, encorajar, animar uma pessoa. E da mesma forma, ela também tem um efeito contrário. Ela tem um efeito de causar desânimo, ela tem um efeito de desencorajar uma pessoa, desanimar. As nossas palavras estão ajudando outras pessoas ou as nossas palavras estão entristecendo outras pessoas? É que nem já disse, se tornou tão comum a gente falar que às vezes a gente não mede as nossas palavras. Às vezes a gente não pensa nos efeitos que as nossas palavras podem causar nas outras pessoas. E Jesus, ele é o maior exemplo de uma pessoa que sabia a hora certa de falar. Tem muitos exemplos aqui na Bíblia de momentos em que Jesus fica calado. E Jesus sabia o momento certo de falar. Nós precisamos aprender com ele. Aprender o momento certo de falar e a maneira certa de falar com as pessoas. E o segundo assunto que vem também com essa questão da palavra é que precisamos tomar cuidado para não falarmos palavras na hora da raiva, porque às vezes nós podemos falar palavras sem pensar e essas palavras podem machucar profundamente o outro. Então precisamos aprender também a acalmar, depois, com sabedoria, falar com as outras pessoas. Isso também está escrito no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, porque diz assim que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Precisamos saber usar as nossas palavras. No momento da raiva, precisamos tomar esse cuidado também, tanto com pessoas próximas, né? Talvez o seu marido, talvez um amigo, talvez os seus pais. Tanto essas pessoas próximas quanto as pessoas mais distantes também. Na hora da raiva a gente pode lançar palavras de ódio, mas nós precisamos aprender a temperar as nossas palavras com sal. E se nós temos essa dificuldade, precisamos pedir a Deus por sabedoria, pedir a Deus para que possamos saber a como usar as palavras. E terceiro tópico que nós precisamos aprender é a amar o próximo como amamos a nós mesmos, porque a Bíblia nos ensina a amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Então nós precisamos aprender
a amar o outro, se a gente aprende a amar o outro, assim como amamos a nós mesmos, nós com certeza vamos aprender a falar da maneira certa. Então, é muito importante a gente aprender sobre isso. A gente sabe quantos laços eles já se romperam com famílias, com amigos, por as pessoas não saberem a hora certa de falar, como falar. Então, a gente vê a necessidade na nossa sociedade das pessoas aprenderem a amar mais umas às outras e a maneira certa de falar uma com as outras. Então, isso é algo muito importante que nós precisamos aprender. E nós aprendemos com Jesus. Jesus nos ensina isso, a amar o outro, a se colocar no lugar do outro, a temperar as nossas palavras com sal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que Jesus tenha falado no seu coração. Se você gostou, compartilhe com outra pessoa, curta o vídeo, comente e obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!